Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estou aqui de volta, para dar mais uma aula para vocês. É um grande prazer. Hoje a gente vai continuar nossa revista que fala sobre o peso do vento, palavras que transformam. E o tema de hoje é sobre por que o nosso coração, a palavra que sai do nosso coração. Esse é o tema da aula de hoje, da nossa revista. E eu quero, antes de começar a ministrar a aula, vamos ler a palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 12, versículos 33 ao 37. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Vamos orar neste momento, entregar a Deus a nossa aula. Pai amado, te damos graças, Senhor, por este dia aqui em tua casa. Obrigado, Senhor, por mais esta aula que o Senhor está concedendo a todos nós. Senhor, sabemos que o nosso coração é muito enganoso. Às vezes nós não conseguimos controlá-lo, aí acabamos fazendo ou falando coisas desagradáveis que aborrecem, entristecem ao teu coração. Por isso, em primeiro lugar, nos perdoe e que nessa aula, Senhor, o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê o discernimento necessário, que teu Espírito Santo esteja sempre dentro de nossos corações, nos ensinando a viver, falar e fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, e que nós não façamos isso de maneira impulsiva, mas façamos isso de maneira racional, correta, que esteja de acordo com a tua vontade, Senhor. Por isso, neste momento, pedimos, fale conosco, em nome de Jesus, te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, como eu disse, o tema da nossa aula é sobre por que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque palavras que saem do nosso coração não tem volta. O primeiro termo que eu quero explicar para vocês é o seguinte: a nossa boca é uma arma muito poderosa e ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Irmãos, eu tenho certeza que todos vocês já perceberam que essa revista é um pouquinho menos teológica e mais discipuladora, né? Eu tenho certeza que vocês perceberam isso, que essa revista fala muito mais para a gente praticar do que entender um pouco de teologia bíblica. E por isso eu trouxe essa aula de hoje. Eu estou tendo a honra de ministrar essa aula para vocês, né, pelo Fábio, que me deu essa oportunidade. E precisamos, o primeiro tema é esse: a nossa boca. Irmãos, entenda uma coisa: a gente precisa usar a nossa boca para o que é certo, mas se a gente usa a nossa boca para o que é errado, infelizmente a gente vai colher. A gente colhe tanto para o bem quanto para o mal. Se o nosso coração for um coração bom, vamos sim falar, fazer, viver coisas boas. Mas se o nosso coração for mau, vamos viver coisas ruins. Isso é óbvio. E por que a gente tem que controlar o nosso coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que a gente vive, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, vem do nosso coração. O nosso coração é uma arma muito poderosa, muito mesmo. Mas se ele for usado da maneira errada, infelizmente, vamos colher as consequências erradas. Infelizmente. Ninguém, quando diz que faz alguma coisa ou fala alguma coisa para alguém, aí fere essa pessoa, aí essa pessoa fica completamente triste,
completamente abatida, completamente ressentida com aquilo que a gente falou, com aquilo que a gente fez. Aí o que acontece? Ela pode perder nossa amizade, pode perder nossa credibilidade, pode perder o nosso afeto. E aí ela começa a se afastar cada vez mais de nós. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração. Um dos frutos do Espírito, que está em Efésios, da carta de Efésios, o apóstolo Paulo diz que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Domínio próprio. Não podemos nos deixar guiar pelo nosso coração que é enganoso, porque o nosso coração é falho. Porque daqui dentro de nós procede as fontes da vida, tanto da vida quanto da morte. Porque se a gente faz o que é mal aos olhos do Senhor, infelizmente, porque tem muita maldade no nosso coração. E é por isso que precisamos ter domínio próprio. Precisamos medir nossas falas, precisamos medir nossas atitudes, precisamos medir os nossos pensamentos. Porque nosso coração pode tanto nos aproximar de Deus, quanto nos afastar. E principalmente isso, afastar de Deus. Todos nós sabemos da parábola das sementes, da semeadura. A gente sabe que tem muita gente que não conhece a Deus. Se conhece, não quer servi-lo. E tem aqueles que conhecem e querem servi-lo. Mas a gente sabe que sementes caíram em 3 campos ruins. Caíram primeiro à beira do caminho, depois caíram em solo rochoso, depois caiu entre os espinhos. E aí o que acontece? Tudo isso é um ataque do inimigo para confundir a pessoa. Imagine só, a palavra de Deus, quando a gente prega a palavra de Deus para alguém que a gente sabe que a gente se importa com essa pessoa, a gente quer ver o bem dessa pessoa, a gente quer mostrar para ela que o pecado sim é uma coisa horrível, existe e que nós precisamos combatê-lo. A pessoa recebe a palavra, mas não quer mudar. O que acontece? Infelizmente é porque o coração dela se obstinou. O coração dela está cheio de maldade, cheio de egoísmo, cheio de mentiras, cheio de tudo que há de pior nesse mundo. E aí o que acontece? Vem as consequências. Primeiro vem que o diabo vem e rouba o conhecimento que ela podia ter adquirido, rouba do coração. Aí a pessoa também não fica enraizada com a palavra, porque quando vem as dificuldades ela acaba abandonando. Quando as pressões da vida, as riquezas, as alegrias da vida, na verdade, as alegrias desse mundo, que não tem absolutamente nada de alegre, ela vem e acaba se submetendo, e ela se afasta, ela é esmagada, engolida por tudo isso, as riquezas da vida e tudo mais, tudo de pior. Aí tudo isso vai se afastar de Deus. Mas a gente precisa crer, a gente precisa fazer com que a semente que foi lançada em boa terra, e a boa terra é o nosso coração, dê frutos a 30, a 60 e a 100. Para que essas pessoas, vendo as nossas atitudes, queiram seguir o nosso exemplo. Precisamos fazer a diferença nesses tempos. Mas primeiro precisamos cuidar do nosso coração, para que alcancemos outras pessoas e que elas vejam que Cristo está conosco. Em primeiro lugar, precisamos cuidar do nosso coração. Se não cuidarmos do coração, aí, meus irmãos, infelizmente, esse mundo vai nos tragar e Satanás, infelizmente, vai conseguir o objetivo dele, que é destruir mais vidas, principalmente do povo de Deus. A gente sabe também que a Bíblia é clara, na carta de João, que muitos que supostamente eram dos nossos, não eram dos nossos, porque se fossem, estariam caminhando com a gente até hoje, mas se afastaram por algum motivo, nós não sabemos, tem vários motivos que afastam as pessoas da igreja, mas se afastaram. E aí se esquecem de Deus, se esquecem de Jesus, se esquecem dos irmãos que caminharam com Ele durante tantos e tantos anos, e aí acaba tragado pelo mundo mais uma vez. Volta às velhas práticas, volta aos velhos hábitos, e com isso, infelizmente, não vive mais uma vida que agrada ao coração do Senhor. Mas hoje eu quero ensinar isso para vocês. Como cuidar do nosso coração para que as nossas palavras não saiam erradas e prejudiquem
outras pessoas e principalmente entristeçam o coração de Deus. A primeira parte da nossa lição é a árvore e os frutos. Sabemos como é que é a estrutura da árvore. Existem galhos, troncos, tronco, caule, raízes e também os frutos. A árvore, meus irmãos, representa o coração. Como diz Jesus na palavra, a gente ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, que está em Mateus capítulo 12, versículo 33. A árvore representa o nosso coração por quê? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: Jesus estava falando nesse contexto com os fariseus. Ele chamou os fariseus de raça de víboras. Por quê? Porque eles em primeiro lugar, estavam mais ligados com a tradição, com os costumes, com tudo que é de religioso em Israel. Só que eles esqueceram de uma coisa muito importante. Eles não cuidaram de seu coração. Por quê? Porque eles queriam ser vistos pelo povo. Eles queriam ser vistos como os caras de Israel. Eles queriam que as pessoas os notassem, queriam que as pessoas seguissem o padrão deles de viver, mas os fariseus eram maus. Eles eram maus por quê? Por fora, eles pareciam bonitos, mas por dentro estavam cheios de arrogância, de mentira, de maldade, de violência, de tudo. E não é à toa que foram eles que queriam matar Jesus. Foram os fariseus, os líderes religiosos, os espias. Eles estavam planejando a morte de Jesus. Por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham inveja porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E as pessoas estavam aderindo sim ao cristianismo. Muitas pessoas estavam aderindo ao cristianismo naquela época. Mas os fariseus não aceitavam isso porque a gente sempre tem que lembrar: Jesus não era o Messias que os fariseus estavam esperando. Por quê? Eles queriam um Messias político, que os libertasse do jugo de Roma, mas não. Jesus era um Messias que veio à terra para tomar sobre si os nossos pecados, morrer numa cruz, ser sepultado, morrer, derramar seu sangue, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar uma nova chance de nos aproximarmos do Senhor Deus. A missão de Jesus era levar sobre si os nossos pecados e nos conduzir ao Pai, em santidade, como uma nova pessoa, uma nova criatura. Essa foi a verdadeira missão de Jesus. Mas os fariseus não pensavam desse jeito, porque eles se esqueceram. A gente precisa entender o seguinte: Jesus, como ele não era um Messias político, a gente precisa entender que nem mesmo os profetas diziam que Jesus era um Messias político. Por exemplo, Zacarias capítulo 9, versículo 9, o profeta diz que Jesus viria montado no filho de uma jumenta, um jumentinho. Só que os fariseus acreditavam que Jesus viria montado num cavalo puro sangue, vestido de vestes reais, com uma coroa na cabeça, um cetro na mão. Mas Jesus não veio dessa forma. Ele veio de uma forma tão humilde que eles ficaram tão irritados. Por quê? Jesus estava operando vários e vários milagres naquela região. Só que eles queriam que Jesus derrotasse o governo romano. Eles queriam que Jesus, eles queriam um Messias que sentasse no trono de Israel mais uma vez e governasse aquela nação. O jeito que Jesus foi profetizado não era assim. Não é. Ele foi profetizado como aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. E a missão dele continua até hoje, através das nossas vidas. Mas e aí, pessoal? Quando a gente diz árvore representa o coração, como eu falei, precisamos cuidar do nosso coração, porque se do nosso coração procedem as fontes tanto da vida quanto da morte, então espera aí um minutinho, então eu preciso me policiar, preciso ver minhas atitudes, preciso pensar como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo está agradando ao coração de Deus. Porque nós, pessoal, a gente sabe que todos nós somos pecadores, todos nós. Herdamos a herança, herdamos o pecado de Adão, lá desde o Jardim do Éden, e é por isso
que nós temos o dever e a obrigação de lutar contra esses pecados, esse cuidar do nosso coração, porque isso é que pode nos afastar de Deus, não é isso que Ele quer. Ele quer que nos aproximemos, não quer que nos afastemos. E os frutos são palavras e ações. Ou seja, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, vem do coração. Como eu falei anteriormente, na introdução da aula. Por isso que a gente precisa fazer de tudo, irmãos. De tudo para não darmos brecha a fazermos algo que vá contra a palavra de Deus e que agrade Satanás. Por isso que precisamos pedir mais do Espírito Santo. Precisamos pedir orientação divina. Precisamos pedir mais poder do alto, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa maior referência de caráter e que todas as pessoas precisam ver isso em nossas vidas. Se nós que somos discípulos de Jesus, precisamos transmitir a imagem dele para o próximo. Haverão dificuldades? Sim, haverão dificuldades. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, precisa ir para edificação. Quer falar uma coisa, Cláudio? Não, é que eu ouço falar muito de fariseus, né? E eu vejo... Porque naquela época os fariseus eram uma seita, né? Sim. E eles eram muito tradicionais, né? Às vezes eu estava conversando com a minha esposa, tentando fazer uma comparação dos fariseus com a Igreja Católica hoje, né? Porque a Igreja Católica, agora com esse novo Papa, eles revelou, né, que Jesus né, que é o único Salvador, não Maria. E os anteriores repetiam muito que Maria que era a salvação da coisa. E os fariseus naquela época era a mesma coisa, assim, né? É como se a seita dos fariseus era como se fosse uma Igreja Católica hoje. Porque eles iam tudo contra Jesus, né? Jesus falava, né? E eles iam sempre rebatendo. Sim, mas é isso, né? Como eu falei, eles queriam um Messias político, né? Que os libertasse do jugo de Roma. Mas Jesus veio com o Messias espiritual, que queria salvar o mundo de todos os nossos pecados. E é por isso. Aí, irmãos, é o seguinte: a palavra de Deus também diz que uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai por quê? Porque Jesus, quando denunciou os fariseus chamando ele de raça de víboras, ele já sabia. Jesus, sendo todo-poderoso, onisciente, ele sabia do coração dos fariseus. Porque, como eu falei, eles queriam seguir tradições, queriam seguir rituais, eles queriam seguir à risca a palavra de Deus, mas eles queriam seguir a lei à risca, mas se esqueceram que realmente importa era uma vida que agradasse ao coração de Deus, era uma vida de obediência, uma vida de misericórdia. O que diz a Bíblia? Que Jesus precisa mais de misericórdia do que sacrifícios. Eles queriam, imagine só, os fariseus queriam seguir tradições, mas não queriam seguir a palavra de Deus verdadeiramente. E aí, de tanta maldade que eles fizeram, Jesus vem e chama eles de raça de víboras, porque eles estavam podres por dentro, bonitos por fora, mas podres por dentro. Não é à toa que Jesus chama eles de sepulcros caiados, bonitos por fora, vivos por fora, mas por dentro mortos. E aí, como eu falei, uma hora a máscara cai, a verdadeira identidade da pessoa é revelada. Ou seja, em primeiro lugar, tudo acontece no plano de Deus, tudo acontece no tempo de Deus. Se a máscara caiu para os fariseus naquela época, vai continuar acontecendo nos dias de hoje. E está acontecendo. A gente está vendo tanta pessoa ruim revelando sua verdadeira face. A gente vê isso na mídia todo dia, pessoas ruins revelando sua verdadeira face. E aí Jesus também. E aí Jesus é o seguinte: em primeiro lugar, ele chamou os fariseus de raça de víboras. Mas ele, assim, hoje em dia, Jesus pode até chamar o próximo, ou dessas pessoas de raça de víboras. Porque
pensa, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: a gente sabe que no meio político tem isso, né? A gente sabe que tem político que diz uma coisa nas suas campanhas eleitorais e tal, mas quando assume o cargo é totalmente o contrário. E é isso que os fariseus eram. Falavam alguma coisa, faziam alguma coisa, querendo ser vistos pela população, mas por dentro estavam cheios de podridão, de maldade, de corrupção. E é o que está acontecendo nos dias de hoje com muitas e muitas pessoas, principalmente no ramo político. Precisamos lembrar que se houver maus frutos em nossos corações, precisamos rever nossas atitudes, falas e pensamentos. Por quê? Se uma pessoa que diz alguma coisa, mas que por dentro está mentindo, o que acontece? É como se fosse um sepulcro caiado. É como se fosse uma pessoa morta por dentro. A gente está vendo isso. Infelizmente, os nossos governantes, muitos dos nossos governantes, principalmente o presidente, né, está fazendo tanta coisa que ele se dizia que era defensor dos pobres, ele queria o bem do Brasil, queria fazer diferença, queria dar condições para outras pessoas, né? Mas aí ele infelizmente está dizendo tudo ao contrário. Ele está dizendo que ele está fazendo tudo ao contrário, né? Ele infelizmente está sendo dominado pela mentira. Por quê? Porque o coração dele está cheio de corrupção. A nossa missão não é para pedir a que Deus fulmine esses políticos. Não é. O que Jesus disse? Que eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Mas ele sabe quem vai servi-lo e quem não vai. Ele sabe quem vai se arrepender e sabe quem não vai. Nós sabemos. Se a pessoa recebe a advertência e não se arrepende, o que acontece? A mão de Deus está contra essa pessoa. A mão de Deus está contra essa pessoa. Uma hora a máscara cai, como aconteceu com os fariseus. Uma hora a pessoa vai sim revelar sua verdadeira identidade e vai sim colher os frutos de seus pecados. Sabe? Tanto aqui quanto no dia do juízo. A Bíblia é muito clara quando nos fala isso. Precisamos lembrar que estamos em Cristo, somos novas criaturas e vivemos um novo nascimento. O novo nascimento começa no batismo. Jesus nos diz para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, como eu falei, começa o batismo, mas o batismo está aqui. Só a gente refez o rito. Mas a partir do batismo, precisamos viver como novas criaturas. O passado tem que estar morto, o passado tem que estar esquecido. Não podemos voltar atrás nas nossas atitudes. O nosso coração agora é um coração de cristão, é um coração de filhos de Deus. Precisamos viver da maneira que agrada o coração do Pai, seguindo os passos de Jesus, com uma nova vida, e porque hoje nós somos diferentes. Fomos separados desse mundo para causar um grande impacto, para cumprir o chamado que Cristo nos deu e que levemos a Tua palavra para outras vidas, para que essas pessoas sim revejam suas atitudes e que elas peçam a ajuda do Espírito Santo para transformar seus corações e viverem novas caminhadas. A segunda parte é a denúncia da hipocrisia. Os fariseus viviam uma fé superficial. Eles se preocupavam em manter a sua reputação, mas se esqueceram que Jesus conhecia o coração. Como eu falei anteriormente, Jesus conhece o coração não só dos fariseus, mas Ele conhece o coração de todos nós. Tudo aquilo que está dentro de nós, Jesus já conhece. Então, o negócio é que é o seguinte: se Jesus conhece nosso coração, o que precisamos fazer? Em primeiro lugar, precisamos mudar a nossa atitude. Se Jesus é o nosso referencial de vida, precisamos viver da maneira que agrada o coração dele. Porque discípulo de Jesus é isso: seguir os passos dele, fazendo as obras que ele fez, cumprir o nosso papel, abençoar vidas e revelar a todos que sempre há esperança. Há uma esperança de salvação, há uma esperança de redenção, há uma esperança de
transformação na vida dessa pessoa, antes que seja tarde demais. Em breve Jesus está voltando. E quando ele voltar, vai ser tarde demais para muita gente. Quando nós formos arrebatados para o céu, muita gente vai se lamentar. Muita gente vai ver que tudo que nós falamos era verdade, mas eles não quiseram acreditar. E aí o que acontece? A gente vai para o céu, o mundo vai ver a sua própria destruição. Que a palavra de Deus diz: o mundo está entesourado ao fogo. Por quê? Porque as pessoas desobedeceram a Deus, esqueceram de sua palavra, não quiseram viver vidas que agradassem ao coração dele, e por isso colheram os frutos de seus pecados. O arrebatamento vai acontecer para toda a igreja, todo Israel espiritual vai ser arrebatado para o céu. E aí, quando todos verem, infelizmente, será tarde demais. Por isso que, enquanto ainda há tempo, precisamos fazer a nossa parte. Por fora, os fariseus pareciam bons, mas por dentro estavam cheios de toda a maldade. Como eu falei. Mas isso, irmãos, é o seguinte: mesmo os fariseus parecendo bons e também mais cheios de maldade, o Senhor vai julgar com justiça. O Senhor julga. Uma das características de Deus é justiça. Ele não é só misericordioso, ele não é só amoroso, ele não é só compassivo, benevolente, mas ele também é justo. Uma hora ele vai prestar contas. O negócio é o seguinte: muita gente tenta interpretar a passagem da Bíblia assim: se a pessoa comete algum pecado, vai imediatamente pagar. Se a pessoa faz isso, faz aquilo outro, e aí vai contra a palavra de Deus, muita gente pensa que vai pagar aqui agora, né, no mesmo instante. Mas não, a Bíblia nos ensina o quê? Que quando nós éramos uma substância informe no ventre de nossas mães, quando a gente era embrião no ventre de nossas mães, Deus já tinha todos os nossos dias contados. Ou seja, Deus é o Todo-Poderoso. Mas se a pessoa comete maldade e se arrepende, alcança a salvação. Se a pessoa comete maldade e não se arrepende, colhe condenação. Pode ser que ela colha nessa terra? Pode ser, porque todo pecado não confessado leva ao juízo. Pode falar. Mas se uma pessoa comete coisas ruins nessa vida, coisas ruins, tá? Não vou nem citar coisas ruins, e ele se arrepende, ele alcança a salvação, mas ele plantou, ele vai colher. Sim. Independente da salvação dele, ele vai colher o que ele plantou. É a mesma coisa: você joga uma pedra do alto, ela vai subir, ela vai descer, e ela pode fazer um estrago. Sim, verdade. Mas sim, a gente não pode esquecer do ladrão da cruz. A gente também não pode esquecer dos livramentos, dos milagres. Não pode esquecer. Tudo bem, mas que ele plantou, ele plantou. Sim. A gente sabe, todo pecado não confessado gera consequências. A gente gera consequências. A pessoa pode sim pagar nesse mundo. Pode, claro que pode. Porque eu já vi pessoa na cadeia aceitar Jesus e depois ele ter aquela saída de dia e dormir na cadeia. Aí quando ele saía, ele pregava, ele ia para as igrejas, pregava, e passou só a pregar a palavra de Deus. Quando ele estava num trajetório desse, ele morreu. Ele foi abordado no meio do caminho e mataram ele. O nome desse cara era Gregório. Então, mas a gente tem que entender o seguinte. Não sei se alguém já ouviu falar. A gente tem que entender o seguinte. Já ouviu falar? A gente tem que entender o seguinte, pô. O ladrão na cruz é um dos maiores exemplos. O ladrão, ele roubava demais, ele cometeu vários e vários crimes, e por isso foi condenado à morte por crucificação. Mas a gente sabe da história, né? Ele tinha um outro ladrão crucificado com ele. O outro ladrão disse: se você é o Cristo, então salve-se a si mesmo e a nós também. Mostre que você é o Messias. Tá vendo? Aí ele começou a blasfemar contra Jesus. Mas o outro ladrão disse assim: o que você está dizendo? Tudo aí, você sabe por que a gente está nessa situação? Por causa dos nossos pecados.
Nós merecíamos esse castigo, mas ele não. E aí o que o ladrão diz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, Ele conhecia a palavra. sim, e aí é o seguinte, Jesus quando ouviu o ladrão dizendo isso, ele sendo onisciente, viu que o ladrão falava com sinceridade. O ladrão, mesmo diante dos seus últimos momentos de vida, ele estava arrependido. E aí Jesus, conhecendo o coração dele, viu que estava falando com sinceridade, ele disse: em verdade te digo que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Vejam que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza, até mesmo a pessoa em seus últimos momentos pode se arrepender de seus pecados e ter sim uma chance de, até mesmo na morte, ir para o céu, como aconteceu com o ladrão. Eu tenho também uma história muito interessante para contar. Minha avó paterna, antes dela partir para o Senhor, ela seguia uma linha de raciocínio muito diferente da nossa. Assim, ela pensava de uma forma, até que chegou um momento que ela tomou a decisão. Ela aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, passou a ler a Bíblia, tomou Santa Ceia, mas ela era uma senhora de quase mais de 80 anos, mas eu tenho certeza que ela partiu com a salvação. E a gente tem que entender o seguinte: voltando aos políticos, precisamos entender que, em primeiro lugar, eles não são nossos inimigos. Não são. Nossos inimigos não são de carne e sangue, seres humanos, mas são principados e potestades, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, nossos inimigos são Satanás, o pecado, os demônios, a mentira, tudo, violência, tudo que é de mal nesse mundo. É isso que nós precisamos combater, mas não pessoas. A gente precisa fazer a nossa parte levando essas pessoas para Cristo, para que eles mudem de posicionamento e queiram se buscar novas vidas. Mas, se eles não quiserem, vivam as vidas deles, contanto que tenham a consciência de que um dia Deus vai prestar contas. Terceira parte: a boca fala do que o coração está cheio. Isso é óbvio, isso até está escrito até na Bíblia, que Jesus nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. O coração, meus irmãos, no grego é cardia, que significa o quê? Mente, vontade, desejos, emoções e intenções. Precisamos controlar o nosso coração para que não venhamos a ceder aos desejos dele sem antes refletirmos. Ou seja, eu tenho muita gente, irmão, muitas vezes a gente age de maneira impulsiva e aí depois quando a gente age, depois que a gente age, a pessoa já vê que errou e se arrepende, mas não. A gente precisa usar muito a fé e a razão. Tem que usar a fé e a razão, por quê? Porque se a gente for movido por um coração impulsivo, aí quando a gente colhe as consequências, aí já vai ser tarde demais. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu. Há muitos anos atrás, eu tinha um coração cheio de pensamentos errados, conclusões precipitadas, ansiedade. O que mais? Eu sofria muito um problema de inconveniência. Sim, e aí, diante de tudo isso, eu acabei colhendo os frutos desses pecados. Isso é desde 5 anos atrás, um pouco mais de 5 anos atrás, tudo isso começou a acontecer. Mas eu tenho certeza de que Deus é um Deus de perdão, de amor, de misericórdia, e eu sim pedi perdão a Ele. Eu queria também, quem sabe um dia, poder pedir perdão àqueles que eu feri, àqueles que eu machuquei, né? Porque Deus se agrada do ministério da reconciliação, se agrada muito. Se um dia eu tiver a oportunidade de ver essas pessoas, para pedir desculpa, para pedir uma nova chance, para pedir uma nova oportunidade da gente reatar a nossa amizade, amém. Mas se não, deixe quieto. Cada um tem a vida que quer. Mas eu tenho sim que continuar orando, tenho que continuar clamando por eles, e vocês também precisam. Se você algum dia
feriram alguém verbalmente, fisicamente, mas se vocês estão arrependidos, procurem essas pessoas, peçam desculpa, peçam perdão, façam uma reconciliação, independente do que aconteça. Se vier uma reconciliação ou não, faça a sua parte, que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Devemos permitir que o Espírito Santo reine em nossos corações, para que façamos tudo aquilo que agrada ao Pai Celestial. Ou seja, está aqui. Se o nosso coração é enganoso, precisamos controlar, dominar, mas vivendo da forma que agrada ao coração do Pai. Não do nosso jeito, mas sob a luz da palavra de Deus. Que o mundo está aí. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, como diz a palavra no livro de Romanos. E aí precisamos cumprir esse chamado. O mundo está aí, o campo está aí. Temos que cumprir a nossa obrigação como cristãos. Nossas palavras serão julgadas. A próxima parte da lição. No dia do Senhor, todos nós prestaremos contas a Deus, não somente pelo que fizemos, mas também pelo que falamos. Agora sim eu vou passar para uma parte muito importante da nossa aula. O que a gente fala, não só que a gente vai ser julgado não só pelo que fazemos, mas também pelo que falamos. Então é o seguinte, tenho certeza que muitos de vocês conhecem alguém que faz fofoca, que xinga palavrão, que zomba, que mente, que faz promessas falsas, entre outros. Infelizmente, isso tudo é obra da carne. Se o nosso coração, se essas pessoas que fazem isso têm um coração totalmente endurecido, como se fosse uma grande rocha, e aí a pessoa se esquece de quem é, a pessoa faz tanta coisa errada, faz fofoca, xinga palavrão, mente, faz promessas falsas, aí acaba entristecendo o coração das pessoas, a pessoa acaba se afastando, a pessoa não liga mais para o outro, e aí o que acontece? A pessoa que faz isso, o diabo se agrada, porque palavrão, fofoca, calúnias, essa linguagem obscena, a palavra de Deus nos ensina que torna impuro a pessoa. Como a gente está aprendendo nessa aula, o que sai da nossa boca é o que contamina a pessoa. Se a pessoa xinga um palavrão, a pessoa mente, a pessoa faz uma fofoca, se a pessoa faz qualquer coisa, a pessoa está se tornando impura. É o que a Bíblia nos ensina. E por isso nós temos que dar esse alerta. Se a pessoa quiser ouvir, amém. Mas se não, infelizmente vai viver uma vida completamente errada. Não devemos esmorecer, irmãos. Enquanto ainda há tempo, precisamos mostrar essa verdade. Mas eu tenho certeza que, mesmo alguém dizendo assim, amigo, você está xingando, você está falando mentira, você está fazendo promessas que não são verdadeiras. Sabia que isso não agrada ao coração de Deus? Aí alguém pode dizer assim, alguém para ser um sarcasmo, pode até dar uma risada e falar assim, e é verdade, não é verdade, é verdade, eu estou fazendo isso e tal, mas uma hora, mas a gente sabe que ele está fazendo isso de sarcasmo, porque uma hora ele vai fazer de novo, e aí meu amigo, infelizmente, a vida dele vai ser completamente errada. Um verdadeiro cristão trata suas palavras como sementes, pois um dia florescerão diante de Deus. Ou seja, como a palavra de Deus está dentro de nós, e que o nosso coração é o campo, precisamos nutrir, precisamos regá-lo, precisamos cultivá-lo, precisamos ver os frutos nascendo, que a gente precisa da fruta, 30, 60 e a 100. E as pessoas vão ver isso em nós. Porque e a gente, como diz aqui, o nosso coração, as sementes vão florescer diante de Deus. Vão florescer nesse mundo e no dia do juízo. Porque Deus, quando fizer o julgamento final, Ele vai julgar as nossas ações, mas também as nossas palavras. Nada, irmãos, nada vai sair dos olhos de Deus no dia do julgamento. Nada. Todos nós vamos prestar contas de tudo, até mesmo das nossas palavras. Por isso que o momento da transformação é hoje.
E vocês precisam mostrar ao próximo que esse momento é agora e que não podem mais esperar. Agora, para concluir, precisamos pedir a Deus um novo coração, puro, santo, verdadeiro e íntegro. Está aqui. Se vivemos em integridade, se vivemos com um coração puro, um coração sincero, um coração santo, voltado para Deus, voltado para o seu reino, voltado pela tua palavra, voltado pelas vidas que queremos alcançar para Cristo, podem ter certeza que nossa vida, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, das mentiras, das calúnias, das agressões, de tudo mal que planejarem contra nós não podemos esquecer de que somos bem-aventurados. Não podemos esquecer de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo nos ensina. Ele sabia o que era ser livre, o que era ser preso, o que era passar fome, o que era estar farto. Ele sabia como era isso, mas em todas essas coisas, ele sabia que mesmo diante das dificuldades, nós somos mais que vencedores. E por isso, nós precisamos levar essa palavra para o nosso coração. Nem nada do que Deus falou, tudo o que Deus falou é a mais pura verdade. Nós todos vemos isso com os próprios olhos. E precisamos fazer a nossa parte para abrir os olhos espirituais de outras pessoas, para que Deus mude o coração deles, os transforme através da nossa vida, para que façamos a diferença na vida deles. O Senhor Jesus deve ser a nossa maior referência de vida, pois Ele agradou ao Pai e nós devemos agradá-lo também. Ele deve reinar em nosso coração. Como verdadeiros cristãos, precisamos refletir a imagem de Jesus. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele não somos nada. Nossa vida ganha muito mais sentido com Jesus. Nunca devemos esquecer. A mesma vida que Jesus nos deu, Ele quer dar para o nosso amigo, quer dar para o nosso vizinho, quer dar para o nosso parente. E a hora, meus irmãos, é agora. E o que nós temos que fazer para praticarmos o que a palavra de Deus diz? Precisamos pedir que o Espírito Santo invada o nosso ser e nos ensine a viver como Cristo e que nossas palavras edifiquem e não destruam. Está aqui. Devemos ser construtores e não destruidores. Destruidores de pecado, sim, para mostrar para as pessoas assim, no nome de Jesus nós temos sim autoridade para curar enfermos, libertar cativos, expulsar demônios. Temos autoridade no nome de Jesus porque Ele nos deu esse poder. E precisamos fazer a mesma coisa que Ele fez nos nossos dias. O que Jesus fez no passado, Ele continua fazendo através de nós e Ele quer sim continuar fazendo até o dia em que Ele voltar. Precisamos pedir que se vocês peçam a Deus mais poder, mais do teu Espírito, e que vocês saiam ainda mais fortes, com o coração voltado para Deus, para a tua palavra, para as vidas que você quer alcançar, porque Ele vai ser grato. Você vai estar agradando a Deus, e essa pessoa que ouvir a palavra de Deus de você, uma hora vai se lembrar e vai te agradecer. Se não lembrar, infelizmente, ele vai viver uma vida completamente desregada. Por isso que temos que continuar orando, clamando por essas vidas, e para que um dia, quem sabe, ele tenha uma chance de se fazer a coisa certa e buscar um novo coração, um novo estilo de vida. Amém? Vamos encerrar a nossa aula. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Pai querido, estamos graças, Senhor, por esta aula. Muito obrigado pelo conteúdo que foi ministrado. Senhor, pedimos mais do Teu Espírito. Senhor, que Teu Espírito invada nosso coração. Que nossas atitudes não sejam contrárias à Tua vontade, não sejam contrárias à Tua palavra, Senhor. Queremos viver da maneira que agrade ao Teu coração. Queremos transbordar do Teu caráter todos os dias. Queremos, Senhor, ser cheios da Tua presença. Que não sejamos nós vivendo, mas seja o Senhor vivendo através de nós. Que nossas atitudes, ó Pai, reflitam a Tua imagem. Que do nosso coração só saiam coisas boas, nunca saiam coisas ruins. Não permita, Senhor, que façamos coisas de maneira impulsiva, sem antes pensar, sem antes refletir. Pai, em nome de Jesus, te pedimos,
esteja conosco, cuide do nosso coração. Nós queremos, Senhor, viver vidas que façam sim, cumpram o chamado que o Senhor tem para nós. Não sei o chamado que o Senhor tem para os meus irmãos, mas eu creio que o Senhor sabe, Pai. O Senhor os designou com um propósito grande, um propósito sublime. E eu te peço, em nome de Jesus, que esse propósito se cumpra na vida dos meus irmãos, se cumpra na minha vida, e que façamos juntos uma grande diferença. Nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, curar enfermos, libertar cativos, expulsar demônios e desfazer toda e qualquer mentira que Satanás colocar no coração das vidas que queremos alcançar. Nos use, nos fortaleça, nos capacite, e que seja o Senhor visível e louvado, exaltado, engrandecido. É o que nós lhe pedimos, e crendo com fé no teu agir, no teu operar, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Valeu, Maria.